vai começar o painel com o Ítalo Lorenzon. O Ítalo é do interior de São Paulo, né, Ítalo? Ele, para quem não sabe, ele é do canal Terça Livre. Ele é um dos coordenadores do canal, é isso, Ítalo? Sou um dos fundadores. Um dos fundadores, coordenadores. Um dos apresentadores. Isso. E ele apresenta vários programas na internet, no Facebook, no YouTube. Também, quem quiser seguir, fica a dica aí do Terça Livre. Tá bom, Ítalo? Perfeito. Tem 20 minutos. Pode usar a palavra. A gente está ao vivo, né? Estamos ao vivo. Bom, queria agradecer a todo mundo aqui. A oportunidade, cumprimentar meus colegas de mesa. Como a gente está ao vivo, eu espero que, na minha vez de falar, não caia a conexão. Porque as minhas quedas de conexão já estão virando lendárias, já, né? Bom, eu queria falar para vocês um pouco sobre aquilo que baseia a minha vida, que é fake news, combate a fake news, mais propriamente, né? É um tema muito amplo mesmo. Se eu fosse passar para vocês tudo que as peripécias que a gente já passou para conseguir desencavar informações, etc., a gente não ia sair daqui hoje. Então, eu escolhi falar sobre fake news, sobre dois aspectos. Alguma coisa tinha que cair. Sobre dois aspectos principais. O primeiro é o histórico, ou seja, como é que a gente chegou no estado que a gente chegou? Se você está se perguntando que estado é esse, alguém aqui não passou pela experiência já de olhar para a Folha de São Paulo, para o Estadão, e pensar, mas é isso mesmo que eles querem que eu engula? Realmente é isso? Alguém aqui não passou por essa experiência ainda? Então, mas como é que chegou a esse estado? Como é que a nossa mídia parou de informar? Como é que a nossa mídia esqueceu de falar a verdade e está falando opinião, agenda, em vez de fato? Para explicar essa história, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Basicamente, 1967, 68, tínhamos lá o regime militar, ditadura militar, tanto faz, mas o fato é que eles deram uma surra de dar pena no movimento comunista que tentava fazer guerrilha para tomar o poder. Nesse momento, a esquerda fez algo que a direita tem que aprender ontem a fazer, que é análise de conjuntura. Se fechou em si mesmo e pensou, o que está acontecendo, por que a gente está falhando no que a gente deveria fazer? Nessa época, a esquerda era de um marxismo bastante ortodoxo, e ela pensava, bom, nós somos a vanguarda revolucionária, aquela coisa leninista, quando a gente começar a revolução, os trabalhadores virão atrás da gente. A esquerda foi, os trabalhadores ficaram. Por quê, né? Começou a pensar isso daí. Coincidentemente, nessa época, entrou na nossa vida editorial um cara chamado Antônio Gramsci. Alguém nunca ouviu falar de Antônio Gramsci? Quem já ouviu falar de Antônio Gramsci aqui? Olha só. Bom, Antônio Gramsci, ele teve uma ideia bastante uma ideia bastante reformadora do marxismo, né? O que ele dizia? Bom, para você conseguir tomar o poder, você precisa modificar a imaginação das pessoas. A pessoa acha que gramscismo é ocupar espaços. Isso é confundir instrumento com objetivo. Ocupa-se espaços para daí formar a mentalidade das pessoas. Quais espaços? Justamente aqueles que fazem alguma diferença na cultura nacional. As universidades e a mídia, né? O Antônio Gramsci, ele percebeu uma coisa que o Eric Voegelin, que é um filósofo alemão, tinha percebido com outros termos, ou seja, que a realidade sociopolítica de um país é determinado pelo horizonte de consciência que essa população tem. Você só consegue produzir aquilo que você imagina. Tem uma frase de um crítico literário, Hermann von Hofmannsthal: nada existe na política sem que antes exista na sua literatura. E literatura a gente pode entender de maneira ampla, né? Ou seja, para fazer algo é preciso imaginar. Nessa época também a esquerda chegou à conclusão
né, que a nossa população era extremamente conservadora, retrógrada, não estava nem aí para essa história de luta de classes, queria comprar, desde aquela época, tinha o sonho da casa própria, tinha o sonho do carro, e, bom, não tinha nada, não estava interessado em tomar fábricas, etc. Ou seja, a ideia de Antônio Gramsci, ou do gramscismo aplicado ao Brasil, não era transformar as pessoas em comunistas, efetivamente. Não era fazer com que as pessoas soubessem o que é mais-valia. Não era, usando um termo mais técnico, não era doutrinar as pessoas. Era imbecilizar as pessoas para que elas não tivessem a capacidade de entender o que estava se passando. Que as pessoas olhassem, por exemplo, algumas pessoas olhassem a Dilma falando que ela estava tomando um golpe das elites, quando ela estava recebendo dinheiro do Odebrecht e da OS da vida, e não entendessem a contradição óbvia nessa palavra, nessa afirmação. Ou seja, as pessoas perderam a capacidade de entender o processo. Nesse ponto, eu posso até discordar um pouquinho do Arthur. O Arthur está aqui ainda? Eu posso até discordar um pouquinho dele quando ele diz que a nossa população ela é esquerdista. Eu acho que a nossa população ela perdeu a capacidade de diferenciar as coisas, de fazer análise das coisas, porque justamente não tem mais a imaginação para conseguir entender o que está acontecendo. Bom, como é que a gente sabe que as coisas são assim, ou foram assim naquela época? Tem duas formas. Primeiro, análise da própria discussão do Partido Comunista nessa época. Nós temos aí a editora Civilização Brasileira, vou procurar o nome dele aqui, eu marquei aqui, do Enio Silveira, que era membro do Partido Comunista e publicou amplamente, né, a obra do Antônio Gramsci aqui no Brasil. Como é que funcionava a aplicação disso? Muito simples. Você entrava nas editoras, nas redações de jornais, etc., favorecia os seus colegas e prejudicava os adversários, tendo em vista a conquista da hegemonia, do monopólio, tanto quanto fosse possível. Né? A outra maneira de a gente perceber que isso aconteceu dessa forma é consultar o testemunho direto de pessoas que viveram essa época, como, por exemplo, Olavo de Carvalho, o Percival Pudina, Heitor de Paula, que, nessa época, alguns, eu não me lembro se o Pudina também, mas o Heitor de Paula, o Olavo de Carvalho, com certeza, eram comunistas nessa época. Eram comunistas nessa época e ajudaram isso a acontecer. Né? Se acusando, não estão apontando o dedo para outros, se acusando. Nós ajudamos isso a acontecer, é de fato assim, porque nós participamos disso. Bom, isso explica como é que as coisas se formaram lá na década de 60, 70. Mas como é que essa mentalidade se reproduziu, melhor dizendo? Como é que essa mentalidade chegou até o dia de hoje? Nós estamos falando aí de 50 anos, 40 anos. Né? Os militantes gramscianos, os militantes comunistas que entraram nas redações, hoje são senhores de idade, alguns já morreram, já faleceram. Como é que a coisa se reproduziu? No Terça Livre, nós temos um programa dentro do canal chamado Update Brasil. E no Update Brasil, uma das nossas entrevistas foi com um ex-agente da CIA chamado Peter Pry, Dr. Peter Pry. E ele estava comentando um processo muito parecido que aconteceu nos Estados Unidos, com suas diferenças, né? Mas os Estados Unidos também sofreu por um processo muito semelhante. E o Alan, meu colega do Terça Livre, perguntou, mas quantos agentes de influência existem de fato hoje? Quantos agentes de influência de fato sabem o que está acontecendo? Eu não faço nada para em pé, impressionante. Mas, enfim. Quantos agentes de influência existem de fato hoje? O Peter Pry respondeu, olha, agentes de influência de fato, muito poucos ou quase nenhum. Aqueles que sabem de fato o que está acontecendo.
Acontece que esse grupo tomou o poder nas redações, nas universidades e formou essas pessoas com essa mentalidade. Formou a geração seguinte. A partir daí, a geração seguinte já reproduz aquilo como sendo a técnica jornalística correta. Eles já acham que isso é fazer jornalismo de fato. Eles acham que isso é fazer, de fato, a profissão que eles escolheram. Anteontem, saiu uma matéria na Gazeta do Povo comparando o número de obras de autores de direita e de esquerda nas universidades, nas bibliotecas das universidades brasileiras. A proporção favorável à esquerda é de 13:1. Então, vocês imaginam a quantidade, como é que é formar... Oi? 13, cabalístico. Então, vocês imaginam como é que é a mentalidade dessas pessoas, como é que elas saem de lá. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu faço ciências sociais numa universidade federal. Por pura teimosia, talvez por um pouco de masoquismo, o meu nome está pichado no DCE, me acusando como agressor de mulheres. Pois é, eu nunca toquei em nenhuma delas. Talvez agressão seja eu chamar uma de peluda na internet e tal, né? Mas, em todo caso, o nome da Thaís estaria em letras garrafais lá, se eu estudasse lá, com certeza, bem maior do que o meu. Mas o nível de incapacidade de fazer conexões lógicas dessas pessoas é muito grande. Eles entram lá já formados para desinformar e achando que estão informando de fato. Eu vou voltar a esse assunto um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Dado o panorama histórico, o que de fato eles fazem? Mentem? Bom, não só. Se fosse só isso, estava fácil. Isso é uma sistematização minha, uma conceituação minha, tá? Que eu fui desenvolvendo através do puro empirismo, né? Mas, deixa eu só achar aqui para não confundir nenhum. Aqui. Mas as fake news, na minha opinião, podem ser classificadas de 3 maneiras: falsificação, omissão e manipulação. A falsificação talvez seja o mais simples e o mais fácil, e hoje em dia o mais fácil de desmascarar. Né? Quando você vê uma foto da Paulista cheia, e num protesto contra o PT, contra a corrupção, etc., e a Datafolha fala que tem 200 mil pessoas. Aí, logo em seguida, você tem a foto, a mesma Paulista, cheia igualmente, com a parada gay, o mesmo Datafolha fala que tem 2 milhões de pessoas, toca um sino, né? Um sino bate ali. Alguma coisa está errada com isso. A omissão, o que é? É um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque exige você ter acesso a informações que estão sendo, como o nome diz, omitidas. Nisso, o Olavo de Carvalho ele é um emblemático. Ele conseguiu ser mídia alternativa dentro do Globo. Porque ele estava falando do Foro de São Paulo, a mídia inteira, fingindo que o Foro de São Paulo uma hora não existia, outra hora era só um clube, outra hora não sei o quê. Toda hora desconversando, e o Olavo lá, Foro de São Paulo, não é à toa que foi demitido, né? Mas é isso que é a omissão, é você tirar a relevância você tirar uma informação relevante de uma informação. Requer um pouco mais de trabalho para desmascarar, porque você precisa colher na fonte primária, né? E, por incrível que pareça, isso custa caro, você conseguir acesso a fontes primárias o tempo todo. Você tem que ir pessoalmente, em muitos casos, ir pessoalmente, etc. Então, dá muito trabalho. E o terceiro caso, que é talvez o mais, como é que eu posso dizer, o mais sem vergonha das 3 formas, que é a manipulação ou a distração. O
que consiste no quê? Você dar luz a um fato que é irrelevante, como se isso fosse muito relevante. Vou dar um exemplo para vocês. Trump sai do Acordo de Paris, mas usa muito laque no cabelo. Isso saiu na Folha. Desculpa o palavreado, o que tem o cu com as calças? O que tem? Trump sai do Acordo de Paris, mas usa muito laque no cabelo. A pessoa que lê isso sabe que não tem nada a ver, mas cria uma impressão. Dá ali uma noção de que o sujeito que é apoiador do Trump é um cara histriônico, um cara... Não que o laranja lá seja um cara muito discreto, mas, assim, dá a impressão de que o Trump é um sujeito supérfluo, é um sujeito superficial, e os apoiadores também, porque a maioria das pessoas que admiram o Trump admiram também a saída dele do Acordo de Paris. Imagino que o professor Ricardo, dentre muitos, né? Enfim. Isso cria também, só para finalizar, isso cria também alguns exemplos onde a mentalidade escapa, né? Onde você tem casos que normalmente faz com que as pessoas comecem a desconfiar da mídia, quando você tem, por exemplo, manchetes, uma imagem do sujeito com um fuzil na mão, isso tudo é real, tá? Uma imagem do sujeito com um fuzil na mão, entrando no supermercado, e a manchete é: suspeito invade o supermercado com um fuzil na mão. O sujeito tem um fuzil na mão, ele é suspeito do quê, Jesus Cristo? Ele é suspeito do quê? Né? Menor suspeito é detido por trocar tiros com policiais. Do que ele é suspeito? Porque trocar tiros com policiais já está no enunciado. Né? Mas, enfim, falsificação, omissão e manipulação. Tá? Eu espero ter dado para vocês uma ideia de como a esquerda tenta acorrentar o horizonte de consciência da população. Muito obrigado.